Praia de Bertioga, São Paulo, 7 de fevereiro de 1979. Não vá se afastar demais, que você vai acabar chegando na África. Deus me livre dessa desgraça. Era só o que faltava, conviver com essa negrada. O casal de austríacos Liselotte e Wolfram Bother traz para a areia o corpo do amigo. Wolfram, eu acho que ele está morto. Infelizmente, o nosso amigo morreu. O morto é identificado como Wolfgang Gerhard. Ele é enterrado no cemitério do Rosário, na cidade de Embu, na Grande São Paulo. Ele é enterrado no cemitério do Rosário, na cidade de Embu, na Grande São Paulo. A causa da morte, até hoje, é ignorada. Chegaram só dois acompanhantes e não deixou abrir o caixão também, não. A mulher não deixou, não. Como é que ela fez para impedir que o caixão fosse aberto? aberto? Não podia abrir. Não podia abrir o caixão, não deixava abrir, não, e pronto. 6 anos depois, uma constatação surpreendente. O corpo enterrado na sepultura 321 do cemitério do Rosário não é de Wolfgang Gerhard. Jornalistas do Brasil e do exterior acompanharam com expectativa a exumação de um corpo que, segundo as polícias alemã e brasileira, seria do criminoso nazista mais procurado do mundo, Josef Mengele. Mengele atraiu realmente e merecia a publicidade que teve, porque foi o carrasco principal de Auschwitz, que foi realmente o palco de horrores do projeto de solução final para os judeus. Era o ser humano mais desprovido de ética, porque era aquele que achava que a vida humana não valia nada, o que valia era o objetivo dele, né? O Linha Direta Justiça continua a série jornalística sobre os casos policiais e jurídicos que marcaram o país. Hoje você vai acompanhar a história do médico nazista Josef Mengele no Brasil e os mistérios que envolveram a morte dele. Josef Mengele ficou conhecido entre nós como Mengele e foi um dos responsáveis pelo programa de purificação da raça alemã instituído por Adolf Hitler, que através de experiências genéticas pretendia criar uma raça superior. Mengele é acusado da mutilação de milhares de prisioneiros e da morte de 400 mil judeus. No fim da Segunda Guerra, Mengele fugiu para a América do Sul e oficialmente morreu no Brasil. Para a justiça brasileira, o caso está encerrado. Mas a morte de Mengele é até hoje polêmica. Será que aquele homem que morreu numa praia do litoral de São Paulo era realmente o carrasco conhecido como o Anjo da Morte? Isso é uma farsa para encobrir. Não era ele, de jeito nenhum. Há alguns que não aceitam porque acham que é um castigo muito pequeno por toda a maldade que ele fez, mas não há nenhum fato que possa desmentir a investigação completa que foi feita. Maio de 1945.
Termina a Segunda Guerra Mundial com a rendição da Alemanha. Oficiais nazistas que serviram a Hitler fogem para outros países. Mengele é um deles. O Anjo da Morte vai para a Itália com um passaporte falso. Mas a perseguição aos nazistas na Europa aumenta e Mengele foge para a América do Sul. Ele sai da Itália com um nome falso, mas entra na Argentina com o passaporte original. Que era o único país da América Latina cujas autoridades estavam apostando na vitória da Alemanha e contribuindo para isso de todas as maneiras, de modo que havia uma organização que se montou para receber os refugiados. Em 1955, um golpe militar derrubou o presidente argentino Juan Domingo Perón, que era amigo de Mengele. O carrasco nazista fugiu para o Paraguai com documentos fornecidos pela própria Polícia Federal Argentina. No Paraguai, Mengele trabalhou com experiências genéticas para um grande pecuarista e manteve uma clínica de abortos. Em 1961, Mengele ouviu boatos de que teria sido localizado pela polícia do governo de Israel, que se empenhava em encontrar os responsáveis pelo extermínio dos judeus na Alemanha. Mengele, então, resolveu fugir para o Brasil. Em 1961, Mengele chega ao Brasil e é recebido pelo amigo Wolfgang Gerhard, nazista convicto. O austríaco era uma espécie de anjo da guarda do Anjo da Morte. Ele acompanhou todos os passos de Mengele no exílio. Para você entender melhor essa história, todos os personagens das simulações no Brasil aparecerão falando português. É um sítio muito bonito, você vai gostar. Como é mesmo que ele se chama? Edsa e Gita Stama. Onde é que eles são? Hungria. Gita! Como vai? Meu caro Getza, este é meu amigo Peter, meu amigo suíço de quem lhe falei. É uma pessoa honesta e íntegra que está precisando de um apoio para reconstruir sua vida. Como lhe disse, vamos fazer o que for possível. Meu amigo Peter já trabalhou como caseiro. Vocês não vão se arrepender. Karl, pai de Mengele, leva o filho a uma reunião do partido nazista. Was ist mit dir los, Josef? Du bist so blass. Ich bin nervös, Vater. Ich weiß nicht, wie ich mich benihmen soll. Benimm dich einfach ganz normal. Das ist schwierig, wenn man Gott treffen soll. Alemanha, 1933. O Partido Nacional Socialista chega ao poder. O jovem Mengele faz doutorado em medicina e antropologia nas universidades de Munique e Frankfurt. Em 1938, Mengele entra para a SS, a poderosa polícia política do Terceiro Reich. Ele é recebido pelo comandante Himmler. Heil Hitler! Heil! Sie müssen Dr. Mengele sein? Ja, Herr Kommandant. Mit Zeugnis vom Institut für Genetik und Rassenhygiene in Zwabbelhaft. Danke, Herr Kommandant. Ihr Name wurde mir für die rassische Auslese empfohlen. Ja, Herr Kommandant. Wir müssen unser Heimatland von allem, was genetisch minderwertig ist, befreien. Wir werden eine reine Rasse schaffen, ohne Kranke oder Schwache. Pode entrar. Desculpe, eu não estava esperando. Eu é que devo pedir desculpas, não quero incomodar. Só vim trazer botas que prometi para o senhor. Ah, sim, claro. Obrigado. Estou vendo que gosta da música. Esse é um velho hábito. E gosta de ler também.
É curioso. Bom, não vou mais incomodar. Boa tarde, Sr. Peter. Boa tarde, senhora. Com o tempo, Gitta Stammer percebe que o caseiro Peter é um empregado muito diferente. Gisa, tudo muito estranho, Gisa. Ele entende arte, literatura, filosofia, adora música clássica. Nunca vi um caseiro tão culto. Ele pode ter vindo de boa família. A guerra desestruturou a vida de muita gente, Gitta. Levou muitas pessoas a fazerem coisas que nunca tinham pensado em fazer. Gisa, isso é verdade, mas não no caso dele, eu tenho certeza. O nosso caseiro é um fugitivo. Josef Mengele, por exemplo. E ficamos lá dentro até 44. Entramos 165 mil pessoas. 165 num lugar onde cabiam 25 mil só. E lá dentro começaram a morrer de doenças, principalmente de fome. Então, em 1944, havia daqueles 165 só 1.500 pessoas. Os outros foram todos exterminados. Da nossa numerosa família antes da guerra, tio, tias, primos, etc., eu sou o único sobrevivente do gueto. Buscava-se naquele momento um inimigo, alguém que pudesse ser apontado como bode expiatório, ou seja, quem seria o responsável por aquela instabilidade política e econômica da Alemanha, né? O antissemitismo emerge como um elemento oportuno, tendo em vista essa mentalidade antissemita que já existia mesmo antes de Hitler. Em 1943, Mengele foi transferido para o campo de extermínio de judeus de Auschwitz, onde passou a desenvolver experiências genéticas, principalmente com gêmeos. O objetivo era multiplicar a raça alemã, ariana, mas Mengele também expôs as vítimas a longas aplicações de raio-x e outros procedimentos desumanos. Tudo em nome da ciência, com o objetivo de atingir uma raça pura e superior. Fora isso, ele implantava os corpos estranhos nos tecidos humanos, como vidro, aço, chumbo, etc., vendo também comportamento com esses corpos implantados. Fora também fazia experiências, inclusive eu tenho fotografia, que ele cortava membros dos prisioneiros, por exemplo, as mãos de cada um, procurando implantar a mão de um para outro, para devolver aos inválidos os seus membros que perderam durante a guerra. Quem dá as boas-vindas a Mengele é Rudolf Hess, confidente íntimo de Hitler. Ich hoffe, Sie haben alles, was Sie brauchen, Doktor. Es ist perfekt. Ich glaube, es fehlt mir nichts. Damit ist Sie herzlich in Auschwitz willkommen. Danke. Ich habe das Gefühl, dass ich hier sehr froh sein werde. Posso entrar? Claro. Sr. Peter, amanhã vou à cidade comprar calcária e ração para os coelhos. Se o senhor precisar de alguma coisa, é só fazer a lista. Isto é bem simples, não é? Principalmente para quem tem máquina de escrever. Eu não estou entendendo a ironia. Por que a senhora não pergunta logo o que quer saber? Está bem, Sr. Peter. É o senhor aqui, nessa foto? Eu esqueci de apagar a luz do paiol. Na manhã seguinte, Mengele admite a verdade. É eu mesmo na foto. A senhora tinha razão. Meu nome é Josef Mengele. Mas não sou um monstro. Nós só queríamos eliminar um povo que era nocivo à humanidade. Mas fomos tratados como demônios. A relação de Mengele com a família Stammer
se deteriorou rapidamente. Em 1970, ele resolveu se mudar e foi morar nesta casa em Eldorado Paulista. Wolfgang Gerhard visita o amigo Mengele. Como vão as coisas? Ah, se não fosse esse calor e as moscas, seria bem melhor. E você tem visto Goethe e Gita? Não. Aliás, é melhor assim. São boas pessoas, mas não conseguiram me entender nunca. São fracos, sentimentais. Aliás, como esses húngaros que vivem por aqui. Além do mais, não tem cultura nenhuma. Josef, você não pode continuar assim, isolado. Você tem que conviver com as pessoas. Com esse tipo de gente, não faço a menor questão. Está bem, eu vou te apresentar a uma família de austríacos. Eles moram no Brooklyn, São Paulo. Mengele é apresentado a Wolfram e Liselotte Bosser, que seriam amigos dele até o fim da vida. O que vocês estão achando do meu amigo Peter? Hã? Fascinante. Muito divertido. Bom, então eu espero que vocês frequentem a casa dele, porque este homem está se tornando um eremita insuportável. Os filhos do casal se dão muito bem com o homem que eles conhecem como Tio Pedro. Tio Pedro! Como vão as minhas criancinhas? Eu trouxe uma bicicleta que o senhor disse que ia consertar. Tudo bem. Mas antes, eu tenho uma surpresa para o Andreas. Um trenzinho. Entre os anos de 1943 e 44, os prisioneiros dos guetos foram enviados para os campos de concentração. Homens, mulheres e crianças viajam dentro de trens de carga como animais. Nós fomos direto no vagão, onde tem lugar para mais ou menos 8 ou 10 cavalos. Nós entramos 84 pessoas. Este vagão, onde não tinha cadeira, não tinha nada, pão e uma balde para fazer a nossa necessidade, outra balde para tomar água. Julho de 1944. Amy Blue viaja num trem para o campo de extermínio de judeus de Auschwitz, ao lado da família. Idiot, mãe. Idiot. Nem viram tomar samples em esta Ne, mami. Som jag Foxhamn. Talanio piszlesić, kiszlanie. Nie mogę z mama. A zeg, saladu i dma. Meer szek badjum. Tu fogik et ilni. Idiot. Get it. Idiot. Um mês depois, o jovem Alexander Lax viaja num trem de prisioneiros e presencia uma cena que jamais esquecerá. Nie warto krzyczeć. Nie można liczyć na solidarność tych Niemców, ale można ich przekuć. Öffnen Sie das Fenster! Öffnen Sie das Fenster! Was ist da? Was soll das sein? Hier ein Kind stirbt von Durst. Nehmen Sie diese Uhr, aber bringen Sie ein bisschen Wasser, bitte. Aí ele meteu a mão lá dentro, tirou o relógio e não trouxe água. Os gritos foram cada vez mais fracos, mais fracos, mais fracos, até que enfim cessaram. Com certeza, aquele garoto ou garota morreu de sede naquela hora. Tenho que admitir que você tem muito jeito para lidar com as crianças. Eu tenho até me surpreendido com isso. É a idade, meu amigo. Isto nos torna sentimentais. Ah, não exagera, Gerhard. Vai ver, eu convivo com os latinos. Não diga besteira. E sabe que eu acho até que é um bom disfarce? Do que é que você está falando? É de você se tornar assim um bom velhinho para as criancinhas da vizinhança? Hã? Mengele passa a ser muito querido pelas crianças.
Quer dizer, ao interpretar esse papel do bom velhinho, ao submeter o seu próprio passado à condição de sobrevivência dele no presente para garantir o futuro, ele foi muito bem sucedido porque nunca foi localizado. A seleção dos prisioneiros é feita pelo Dr. Mengele. Ele escolhe quem deve viver ou morrer. Na hora que nós chegamos em Auschwitz, fomos separados em 3 grupos. Primeiro, grupos inaptos para trabalho, velhos, crianças, mulheres grávidas, mulheres com crianças, que estes foram diretamente para câmaras de gás. Lá chamaram ele Anjo da Morte. A mão dele direita, a vida. A mão esquerda, câmara de gás, crematório. O pai de Alexander Lax está desnorteado. Era uma coisa que não entra na cabeça. Era um outro planeta, estamos num outro mundo. Powiedz, że masz 18 lat. Pomolci, oni zabijają. Verstehst du Deutsch? Antworte. Verstehst du Deutsch? Ja, Herr Doktor. Alter? 18. Was hast du gesagt? Sprich lauter. Ich bin 18 Jahre alt, Herr Doktor. Lax e o pai escapam da câmara de gás. Amy Blue e a mãe também. Depois entramos em um lugar onde tinha chuveiro. Eles dizem que agora toda a roupa que vocês têm, tira fora, ficamos nuas, frente dos soldados. Amy tem os cabelos cortados e é desinfectada. Ao sair dos banhos, Amy vê o pai numa fila de prisioneiros. Dizem que nesse momento o meu pai não queria mais comer, ele não queria mais viver, ele mesmo entregou para a morte. No campo de extermínio de judeus em Auschwitz, Amy Blue se torna uma das cobaias do Anjo da Morte. Wissenschaftliche Experimente. Du verstehst nicht davon. Mach dir keine Sorgen. Ich werde dich schon nichts wegschneiden. A reação foi horrível, que comecei a ficar como fiquei... Ardência? Não, sem mexer. Como sabe, quando estou emocionada, esqueço a palavra, fico paralítica. Aqui, tudo. Depois, aqui. Depois, até. Depois, eu não sabia onde estou. Um mês depois, Mengele se reencontra com ele. Eu tinha sarampo. Ele percebeu essa distância que tinha sarampo. Ele olhou, ele falou para alguém, leva lá no lugar onde tem as pessoas doentes. Amy é internada numa ala de recuperação de prisioneiras. As avaliações de Mengele são frias e objetivas. Quem tem chances de sobreviver é medicado. Quem não tem é simplesmente descartado. Dieser hier ist nutzlos.
Det wir die anderen nur anstacken. Ele jogava as pessoas que achavam que não tem condição de sobreviver. E como eu percebi que o sarampo já não apareceu tanto, eu lambei a minha mão. Eu falei, eu vou falar com Mengele. Herr Doktor! Herr Doktor! Was willst du? Ich fühle mich schon wohl. Ich fühle mich schon kräftiger. Ich will arbeiten. Na schön. Du kannst schon gehen. Geh. No dia seguinte, Amy e a mãe são mandadas para um campo de trabalhos forçados. Pelo menos este lugar já. Eles deram uniforme para nós, calcinha, tudo que precisava. Apesar das melhores condições de vida, Amy tinha dores fortíssimas, febre alta e uma infecção no local das injeções aplicadas por Mengele. Amy conseguiu sobreviver porque uma das médicas da fábrica ficou com pena dela e fez um tratamento às escondidas. Pouco tempo depois, a guerra acabou. Hitler se suicidou, mas os sofrimentos de Amy não terminaram. Eu fiquei desmaiado 2, 3 vezes por dia e fiquei assim. Assim. O médico disse, realmente não sabe o que aconteceu comigo. O pai de Lax acabou morrendo no campo de Birkenau, assassinado a pauladas. E eu vi meu pai. Foi a última vez que vi meu pai. O rosto do meu pai. Amy Blue se assusta ao ver um homem no centro de São Paulo. Eu olhei para esse homem. O Mengele. O Mengele. Falei sozinha. Eu fui atrás dele, porque eu não sei. Não achei. Eu perdi. Herr Doktor, Mengele! Mengele! Amy Blue passa mal e desmaia. A imagem do carrasco nazista nunca abandonou suas lembranças. A oficina do tio Pedro está funcionando, progredindo, hein? Você nem imagina. Eu não tenho nem tempo mais para escrever. Amigo, eu preciso falar com você. Meninos, vocês vão me dar licença. Eu preciso conversar com meu amigo. Yosef, a situação de minha mulher está piorando. O câncer está avançando. E eu estou pensando em vender tudo e voltar para a Europa. Então eu tive uma ideia. Eu vou deixar com você todos os meus documentos. Você coloca a sua fotografia na minha identidade e você pode viajar por aí, em vez de ficar aqui trancado, feito um bicho do mato. Yosef, agora você passa a ser eu. Pouco tempo depois, os planos de Gerhard são colocados em prática. Mengele assume a identidade do amigo. Inclusive que pode ver na carteira de identidade que foi colocada a fotografia desta pessoa em cima da assinatura do documento de Wolfgang Gerhard, em cima da assinatura dele. 2 anos depois de entregar os documentos para Mengele, Wolfgang Gerhard morre misteriosamente na Áustria. Ele também, para queimar arquivos, ele foi mandado para Viena, para a Áustria, onde também morreu, também em circunstâncias inexplicáveis até hoje. No fim da década de 70, uma outra pessoa, além do casal Bosset, passou a conviver com Mengele em Eldorado Paulista. Elza Gulpian foi trabalhar como empregada doméstica na casa de Mengele. Elza acabou se tornando amiga do homem que ela conheceu como seu Pedro, Mengele. Mengele se mostra carinhoso e devotado a Elza. A gente dançava assim, dentro de casa, assim, quando juntava minhas amigas. No meu aniversário, que ele fez uma festinha surpresa. Aí a gente dançou, né? Mas era raro acontecer isso.
Quer dizer, a relação de vocês não era exatamente de patrão e empregada. Ai, já conheço. Não, porque fica, né? Você, não é comum o patrão dançar, fazer festa, sair para jantar, não é? É. Ele era uma boa pessoa? Ele era. É muito bom. Numa entrevista dada à TV Globo, Wolfram Bosser, o homem que conviveu com Mengele por 10 anos, disse que em nenhum momento da vida se arrependeu de não denunciar Mengele. Eu nunca na minha vida denunciei ninguém, eu não consigo, sabe? Uma vez se formada uma certa afeição pessoal, acho que eu não seria capaz de denunciar essa pessoa. Em 1985, Liselotte Bosser foi processada por apresentar os documentos falsos de Wolfgang Gerhard para a polícia no dia da morte de Mengele. A própria dona Liselotte foi quem apresentou a identidade de estrangeiro. Dona Liselotte, ela foi processada pela prática do crime de falsidade ideológica e foi condenada por isso a 1 ano e 6 meses de reclusão. Nesse mesmo ano, toda a história da descoberta do corpo de Mengele, que estava enterrado no Brasil, foi esclarecida. Liselotte tinha mandado uma carta para Hans Sedlmayr, um velho amigo da família Mengele que vivia na Alemanha, avisando sobre a morte do Carrasco. Sedlmayr mandou que a mulher dele queimasse a carta. Ela queimou, mas antes tirou uma cópia. A mulher de Sedlmayr guarda uma cópia da carta num paletó do marido. 6 anos depois, Sedlmayr toma uma bebedeira com um conhecido. Als Universitätsprofessor hast du bestimmt schon von Josef Mengele gehört, oder? Ja, klar. Wohnt anscheinend in Paraguay. Paraguay? Naja, der Mann ist tot, mein Junge. Wie wissen Sie das? Ich werde Ihnen ein Geheimnis anvertrauen, das ich ansonsten mit Dienstgehaben nehmen werde. Mir und niemand anderem hat Mengele sein Überleben in Südamerika zu verdanken. Ich bin ein paar Mal dort hingereist, um ihm Geld zu geben. Gott sei Dank ist diese unangenehmen Pflug vorbei. Ist vor 6 Jahren an einem Strand in Brasilien gestorben. O professor passa a informação para um amigo policial que resolve investigar. O comissário Scholler visita a casa de Sedlmayr. Herr Sedlmayr, comissário Scholler. O policial descobre uma agenda e a cópia da carta que vão revelar o paradeiro de Josef Mengele. Ich nehme an, dass ihr wollten, Herr Sedlmayr. Herr Kommissar Scholler, Sie ahnen nicht, was Sie in Ihren Händen halten. Das Geheimnis eines ganzen Lebens. O comissário Scholler liga para o cônsul da Alemanha no Brasil, Sepp Walker. Horas depois, o cônsul da Alemanha foi à superintendência da Polícia Federal em São Paulo para falar com o delegado Romeu Tuma. Ele contou que Mengele havia morrido e que tinha sido enterrado no Brasil. Depois de censurarem alguns telefones da família do Mengele, eles identificaram que o contador vinha sempre ao Brasil para trazer dinheiro para ele. 4 dias depois, a Polícia Federal está diante da casa do austríaco Wolfram Bosser, no bairro do Brooklyn, em São Paulo. A filha mais velha do casal Bosser é quem esclarece a situação. É claro que eu me lembro dele. Ele era muito amigo da minha família. Eu e meu irmão costumávamos chamá-lo de tio Pedro. Morreu na praia de Bertioga. Parece que sentiu-se mal. Não me lembro direito. E ele foi enterrado aqui? Eu acho que sim. A confirmação veio durante uma madrugada.
de que realmente o Mengele tinha vivido e morrido no Brasil. E toda a imprensa, numa caravana, um grande espetáculo jornalístico, foi até o cemitério de Imbu, onde o delegado Tuma, na época, comandava. Os exames da ossada retirada do cemitério do Rosário duraram 3 meses e os legistas concluíram que se tratava mesmo dos ossos de Joseph Mengele. Mas alguns peritos acreditam que aquela ossada não era do carrasco nazista. Nas fotos que nós vimos, o formato do crânio de um é diferente do formato do crânio do outro. Então, isso leva a sugerir que provavelmente sejam diferentes. Ou seja, que sejam pessoas diferentes. Pessoas diferentes. Em 1985, quando a ossada de Mengele foi encontrada, ainda não existia o teste de identificação através do DNA. No final dos anos 90, com o surgimento do teste, o caso voltou à tona. A ossada pertencente ao Mengele, a família requisitou, foi trasladada para a Alemanha e foi examinado através da técnica do DNA, servindo como base a amostra do sangue do filho dele, aquele Rolf Mengele, provando que aquela ossada realmente pertencia a Joseph Mengele. Apesar dessas evidências, parte da comunidade judaica acredita que aquele corpo não era de Joseph Mengele. Um dos sobreviventes afirma, inclusive, que o carrasco nazista não morreu no Brasil, mas nos Estados Unidos. O verdadeiro que morreu em 92, ele foi cremado nos Estados Unidos e suas cinzas foram espalhadas pelo vento. Mas como é que o senhor sabe? O que dá o senhor? Isso eu não posso te dizer. Joseph Mengele conseguiu criar tantos disfarces que até hoje, morto, ainda continua a criar polêmica. Ele mostrou que toda a competência dele como um anjo da morte, como um médico de campo de concentração, ele utilizou para ele ficar vivo, e ele ficou vivo até que a morte natural o pegasse, o que era inexorável. Por mais competente que ele fosse, eterno que ele não ia ser, né? O mistério sobre a morte do carrasco nazista Joseph Mengele continua. Mas sobre um fato não há dúvida. O anjo da morte nunca pagou pelos crimes que cometeu.